de a gente explorar aqui. As mulheres são a maioria do povo brasileiro, por conseguinte, são a maioria também do eleitorado no país. Mas quando se fala, né, Sandro, também é muito interessante, quando se fala de representatividade feminina, né, no parlamento, enfim, no executivo, a coisa anda lá embaixo. Como é que se pode explicar isso aí, Rodolfo? Eu vou me dirigir a você, como o cara da ciência política. Como é que, das ciências políticas, como é que a gente pode definir isso aí? Existem, primeiro, assim, nós temos uma linha do tempo, né, em relação à participação. Por exemplo, o voto feminino só foi liberado, entre aspas, no Brasil nos anos 30. Né? Então, a gente tem um histórico de voto censitário, que era um voto... Interessante, Rodolfo, sem te interromper, e até aquele momento ali, até para a mulher sair para trabalhar, ela tinha que pedir licença para o esposo, enfim, era submissão mesmo. Exatamente. Né? E aí você vai ter, né? Primeiro, emergem umas figuras proeminentes, né, umas figuras importantes, né? Então você tem de alguns grandes líderes, né? Você tem do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek, as respectivas esposas, elas acabam tendo uma importância grande, mas a gente começa a visualizar isso de uma maneira mais efetiva dentro da redemocratização, né? Que aí você tem algumas lideranças que emergem, né? Você começa a ter as primeiras mulheres candidatas, por exemplo, à presidência da República, à vice-presidência. Agora, em 2022, temos 3 mulheres, salvo engano, à presidência. Não, 4 mulheres. Vera Lúcia, Sofia Manzano, Soraya Tronic e Simone Tebet. Né? Já tivemos uma mulher presidente da República por um mandato. Ela foi eleita para 2 mandatos e cumpriu ali um mandato e meio. Que é a vice da Soraya, né? Não. Também. Não, estava me referindo a Dilma Rousseff. Dilma Rousseff foi presidente em 2010, se reelegeu em 2014. A vice da Simone Tebet, que é outra mulher também, e ela defende uma outra bandeira, além de ser mulher, que é a questão das pessoas com deficiência. É a senadora Mara Gabrilli, pelo estado de São Paulo, né? E ela defende essa bandeira. Então você tem algumas figuras proeminentes, né? A Marina Silva, ela foi a terceira colocada nas reeleições de 2014. Em 2010, ela teve uma votação bem expressiva também. Né? Em 2014, ela chegou a liderar as pesquisas de intenção de voto logo após a morte do Eduardo Campos. Ela era a vice do Eduardo Campos. Em nível estadual, por exemplo, aqui no Pará, nós tivemos uma governadora mulher, Ana Júlia Carepa, entre 2007 e 2010. Agora, no âmbito legislativo, a gente vê uma ampliação. Ainda assim, a gente tem uma subrepresentação, né? Nas candidaturas, embora exista uma cota mínima, é acima de 30%, é um mínimo de 30%, deveria ser mais, mas é o mínimo, né? Mas de vez em quando se vê problemas relacionados a isso, que não foi cumprida essa cota. Exatamente. Aí. É impressionante. Ou às vezes se cumpre a cota... É interessante que ainda puxam para baixo a coisa, né? Não, e às vezes se cumpre a cota, mas é candidatura de fachada, as candidaturas laranjas, né? Que elas são utilizadas só para o aproveitamento do fundo eleitoral. Né? Então existe também essa questão. Então é uma briga muito grande, né? Dessa questão da representação, e existe a questão das pautas, né? As pautas defendidas por mulheres, elas têm uma relevância muito grande. E aí, quando se trata de pautas com pessoas que têm esse lugar de fala, isso é ainda mais relevante. Eu acho que a gente está engatinhando ainda nesse processo, mas não há dúvidas, é muito melhor do que a gente tinha, por exemplo, há 20, 25 anos. Como eu falei, na redemocratização, dos 22 candidatos, Plácido, em 1989, eu acho que não havia nenhuma mulher. Eu, pelo menos, não consigo me lembrar. A gente pode até dar um Google, né, e verificar se existia. O tio Google para dar uma olhada. Então, é uma discussão bem interessante, tanto em relação ao parlamento, quanto em relação aos cargos majoritários. Para contribuir com dados, dentro do universo do eleitorado ativo, né, aquele que está com título regular, apto a votar nessa eleição, são mais de 156 milhões de brasileiros, 47% mulheres. De eleitores. De eleitoras. Mulheres. E no Pará, a gente tem um percentual um pouco maior, 50,6% de mulheres. Então, o eleitorado paraense, ele é, sim, majoritariamente feminino. Eu usei isso de uma forma geral, mas em termos de Brasil fica aqui, né? 47 a 50%. Exatamente. Então, a gente tem no Pará, sim, uma maioria pequena, mas uma maioria, e no Brasil uma diferença pequena, mas ela existe, 47 a 53, considerando que o número de pessoas que aí se classificam sem gênero, que é uma possibilidade hoje no cadastro, é pequeno. Mas aí...